Gostaria de dar as boas-vindas para você que está iniciando esse nosso curso que visa a formulação de caminhos para enfrentar as dificuldades que encontramos no cenário atual devido à Covid-19 e também a perspectiva do início dos trabalhos que podemos chamar de pós-Covid-19. Todos nós temos que enfrentar dificuldades e sabemos que mesmo nessas dificuldades, ou com estas dificuldades, nós temos à nossa frente muitíssimas oportunidades e desafios para crescer. Então, nós estamos chamando a atenção para esse módulo inicial, que agora vocês estão começando a visualizar, a formulação de um mix de competências e modos de atuação para a gente poder dar conta, estar à altura da crise. Portanto, a crise está nos fazendo crescer, nos desenvolver os nossos negócios e desenvolver competências pessoais. A proposta do nosso curso, da nossa atividade, ela tem a ênfase, o foco em energizar pessoas para enfrentar esses desafios concretos. Aprender um jeito de pensar que podemos pensar diferente. Esse aprender a aprender, porque não existem nem fórmulas mágicas, nem receitas prontas para nós darmos conta de todas as decisões, de todas as iniciativas que nós precisamos para desenvolver a nossa atividade. Portanto, o curso, que é online, está bolado, pensado para desenvolver competências pessoais, isto é, habilidades, isto é, conhecimentos, isto é, atitudes, para que a gente possa enfrentar a cada uma dessas dificuldades, mas sempre fazendo uma análise, e aqui está a chave dessa atividade ou desse curso, desse programa de desenvolvimento pessoal, é descobrir qual é aquela qualidade, qual é aquela competência técnica, moral, ou uma competência de atitude que eu tenho que empregar, que vai provocar um resultado significativo na minha atividade, no meu desempenho pessoal, no desempenho das nossas equipes. Então, vamos procurar trabalhar essa questão de competências pessoais de alto impacto voltadas para resultados. Nós podemos destacar alguns verbos, portanto, a ação efetiva que nós buscamos nessa atividade e, portanto, toda a atenção deve ser voltada para isso. Desenvolver, melhorar, aumentar e implementar. São ações que nós buscamos com a nossa atividade nesse programa que estamos iniciando hoje. Desenvolver a autoliderança. Como é significativa e importante a autoliderança? Porque é exatamente quando nós sabemos nos conduzir nessa capacidade autônoma, nessa capacidade de aprender a resolver problemas por conta própria, pensando por conta própria, encontrar as soluções mais adequadas para as circunstâncias desafiadoras que cada área, cada pessoa, cada profissional, dependendo do segmento da atividade que você tem, exige uma tomada de posição para definir o quê? Novos caminhos, melhorar a capacidade de condução de mudanças. Nós temos aqui um horizonte enorme para o exercício da liderança em todos os níveis. Conduzir mudanças, tarefa do líder, é aquele que, sobretudo, consegue ver quais são as mudanças significativas de maior impacto, o que vão dar resultado diante dessa crise. Aumentar a resiliência. A resiliência é essa capacidade de assimilar bem as mudanças, os obstáculos, as dificuldades e, sobretudo, restrições à nossa atividade que nos impõem as condições atuais. Implementar um plano de ação que visa a mudança, a transformação, seja para o período da crise ou dessa saída da crise, do pós-crise, que se prenuncia um tempo relativamente largo e que nós temos que nos preparar, provisionar, crescer, desenvolver, aprendendo a trabalhar no dia a dia
com capacidade de iniciativa, proatividade e, sobretudo, muitíssima capacidade de inovação. É preciso inovar, inovar, inovar e inovar. E não é suficiente, repetir mais uma vez, inovar. Essa é a necessidade premente, decisiva, fundamental para encontrarmos caminhos e soluções sustentáveis, duradouras. Numa pesquisa que fiz faz questão de 15 dias e coletei dados de 60 profissionais das mais diversas áreas, diretores de empresa, empresários, médicos, engenheiros, advogados, das mais diversas áreas, destaco um testemunho de um profissional, um gerente da área automotiva, que mandei a pergunta, foram para me responderam 60 pessoas, a pergunta era quais são as capacidades ou competências decisivas de alto impacto para esse momento, esse cenário da Covid-19 e pós-Covid-19. Eu destaquei uma resposta que me chamou a atenção, que quase que resume as tendências em que vêm esses diretores de empresa, empresários, engenheiros, advogados, administradores. Falaram de 4 condições. E eu traduzo nesse texto que está aqui ao nosso lado aqui. A capacidade de adaptação, adaptabilidade. Muitas mudanças rápidas ocorrendo e se não nos adaptarmos, ficaremos para trás. Diz no seu testemunho, cito o exemplo do meu trabalho em home office, reuniões virtuais, nos estudos solicitados, para verificar impacto da crise no negócio. E tudo isso demanda decisões rápidas. E para isso, as informações, vejam, que suportam a tomada de decisão devem ser confiáveis. Nós temos que saber selecionar e utilizar os dados, as informações. Temos que ir atrás das informações necessárias. E tudo isso deve acontecer num cenário totalmente novo. Inovação. Entendendo que este ponto está bem relacionado com a resiliência. Esse termo resiliência, o que encontrei, é uma convergência fortíssima de todos os respondentes dessa pesquisa. O segundo ponto, a empatia. Colocar-se no lugar do outro. Nesse momento, muitas pessoas estão muito mais fragilizadas emocionalmente. Então, nós vamos encontrar nos ambientes, seja gestão remota ou gestão presencial, então entendo que deva, a partir de nós, o pontapé de um bom relacionamento, mais paciência, serenidade, elogios, etc. E aí cabe toda uma série de qualidades de relacionamento interpessoal. Vale no trabalho, mas especialmente, então, mostra que a experiência no trabalho, no teletrabalho, o trabalho em casa, na qual estamos convivendo mais intensamente com os nossos cônjuges. Outra qualidade que destacava esse gerente de uma empresa automotiva, disciplina e organização. Este momento nos força, diz ele, a ser mais organizados no trabalho em casa, no nosso tempo, na separação da vida pessoal da vida profissional e também no cumprimento dessas determinações sanitárias e prevenção da doença, que nós vemos fluxos, refluxos. Então é preciso ter essa capacidade de discernimento sob pressão, com recursos escassos, com restrições, tomada de decisão. E o quarto ponto, a capacidade de liderança, que é conduzir mudanças e, sobretudo, dizia ele, entendo que esteja relacionado fortemente com a empatia. Dizia isso por causa da situação emocional em que estão as pessoas. O medo, as dificuldades, os obstáculos, enfim, os temores que aparecem na vida dos nossos companheiros e também das pessoas que são nossos colaboradores, fornecedores, enfim, toda a cadeia de entrega de valor na nossa empresa. Então é preciso transmitir segurança e transparência. Para quê? Para que as pessoas fiquem mais tranquilas, serenas e assim mais motivadas, podem entregar mais valor nesse momento. Portanto, a liderança, sobretudo aqui nós vamos destacar essa ideia de conduzir mudanças. O líder, em qualquer nível que esteja,
seja o empresário, seja o executivo principal, seja o presidente de uma empresa, o gerente de um setor, um supervisor, a sua capacidade decisiva deve ser de conduzir mudanças, seja para melhorias contínuas e agora cada vez mais solicitados para inovações, por vezes, de ruptura, então disruptivas. Nós temos que olhar para essa capacidade de liderança. Por isso o curso está se propondo, com a tua ajuda, com a minha ajuda, com o nosso mentoring, fazemos um trabalho de parceria para que esse curso, esse programa, esse aconselhamento online seja frutífero e dê muitíssimos resultados para você, para a tua equipe, até no desenvolvimento da própria família e das pessoas que nos cercam. Então nós temos aqui um grande desafio e para isso, para essa grande transformação, e nós sabemos que as grandes transformações, elas não acontecem de uma vez, elas precisam acontecer com os nossos pequenos propósitos, com as nossas iniciativas, em ponto pequeno, que depois vai evoluindo. 3 fatores ou 3 faculdades que nós temos que empregar de uma forma otimizada. A nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa emotividade. A inteligência deve estar muito bem guiada na tomada de decisão. Portanto, o conhecimento, o aprender a aprender, aprender a discernir, ter critérios e valores para a tomada de decisão. Uma vontade firme, decidida, clara, não? Assertiva para atingir esses resultados necessários na nossa atividade gerencial ou de direção ou de executivo principal, ou então para aquele profissional que está começando na sua atividade, para que vá avançando com passos firmes, dando passos pequenos, passo a passo, mas com grande segurança. E essa capacidade fundamental que nós notamos nesse diagnóstico de muitas áreas, a necessidade do controle emocional ou da inteligência emocional para obter essa capacidade de resistência às mudanças e assimilar muito bem a pressão do entorno, assimilar bem as dificuldades de nós conseguirmos fazer as coisas com ritmo. Então nós temos que descobrir os gargalos, descobrir as restrições da nossa atividade, dos nossos fornecedores, de todos os participantes da nossa atividade, todos os stakeholders. Então, a identificação dos gargalos são pontos importantes. Você vai ter que trabalhar nos gargalos para que eles possam ser desafogados. E essa é a atividade do líder, conseguir, à base de negociação, de discernimento, de poder fazer a gestão de conflitos, chegar a resultados melhores com todos os participantes da nossa atividade. Então aqui nós temos inteligência, vontade e emotividade, que vão nos ajudar a quê? A ter uma mudança de ideia, uma mudança de paradigma, mudança, no fundo, de atitude diante da situação. Trago para vocês, e aqui é importante nós igualarmos nossos modelos mentais agora, a importância de nós mapearmos efetivamente quais são as nossas forças, as nossas competências ou as nossas fragilidades. E há 8 áreas fundamentais que são competências estratégicas, de alto impacto e que servem para absolutamente todas as profissões e todas as áreas, porque elas pertencem ao núcleo da capacidade humana de atingir resultados, de melhorar a sua liderança, de melhorar a sua capacidade de delivery, de proatividade, de iniciativa e capacidade de transformação da realidade. Reflexão e análise, vontade, capacidade de esforço, iniciativa e motivação, trabalho em equipe, tomada de decisão, comunicação, a empatia e as habilidades sociais. São competências absolutamente necessárias, em tempos de crise como nós passamos. E para isso nós vamos precisar fazer uma análise de cada uma delas como ponto de partida da nossa atividade nesse programa, para nos prepararmos para o mentoring, que é uma sessão ou sessões de mentoring, de acompanhamento, de aconselhamento, a partir de um mão na massa que você já vai começar a colocar a partir de agora, utilizando os questionários, utilizando uma matriz de forças e fraquezas ou debilidades das nossas competências pessoais,
e as oportunidades e também obstáculos ou desafios que nós encontramos na situação atual. Então, elaborarmos o quê? O nosso roteiro. Então, somos nós, não existe receita de bolo. Nós temos que transformar essa realidade concreta, difícil, que supõe uma diminuição da nossa capacidade de realização, por causa das contingências, por causa da diminuição de recursos, por causa da escassez de recursos no nosso entorno, por causa da retração do mercado. Nós temos, portanto, que crescer na qualidade dos nossos esforços. Isto é, qual é o meu esforço? Já que eu tenho uma quantidade de esforço bastante limitada, eu tenho que estruturar as minhas decisões para atacar os pontos chaves onde tem maior repercussão. Aquela força, aquela ação em algum ponto concreto, em algum nosso fornecedor, a habilidade, por exemplo, de negociação, uma habilidade para trabalhar em equipe, uma habilidade para o pensamento estratégico ou para a solução de problemas. Então, cada um de nós, se melhora nessas competências, repercutirá necessariamente a experiência minha de tantas empresas, tantos executivos que nós trabalhamos. Vocês vejam nas experiências dos depoimentos dos profissionais que falaram de atividades que já fizemos em empresa e também na orientação em mentoring, a importância dessas competências. Porque, olha, para nós transformarmos o nosso negócio, transformarmos equipes, alavancarmos um negócio, desenvolvermos novos produtos, sermos inovadores, exigirá da nossa parte, fundamentalmente, competências, que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos, que podem ser básicos ou conhecimentos técnicos. Então, o conhecimento e a assimilação de conhecimento exige o aprender a aprender, sair a campo e ver o que você precisa aprender, fazer os cursos que você precisa aprender. A nossa atividade vai instigar a que você procure as fontes de conhecimento necessárias para a tua atividade. Cerque-se de pessoas que tenham esses domínios de conhecimento. E conhecimento, habilidades para resolver problemas, para ser inovador. Que habilidades novas nós temos que adquirir? Quais são? Dos instrumentos tecnológicos que nós temos que trabalhar atualmente. E conhecimentos, habilidades e atitudes. Nas atitudes está a nossa decisão, está a nossa motivação, está a nossa capacidade de iniciativa e como outras tantas que nós vamos ver ao longo do nosso programa. Então, nós temos que bolar, criar, desenvolver a partir já desse módulo um plano de ação. Como traçar o seu roteiro para superar a crise. Essa imagem é muito bonita porque está nos significando abrir caminho aonde não há caminho. Cada caminhante siga o seu caminho e nós temos que abrir esse caminho, essa estrada, à força do aprendizado, à força das nossas habilidades e à força das nossas atitudes. Portanto, elabore o seu roteiro de competências. Aqui, um ponto-chave decisivo para todos nós se trata do crescimento em autoliderança, liderar-se a si próprio. Mas quem pode liderar-se a si próprio, cuidar do próprio gestor, cuidar da sua própria serenidade, da sua capacidade de decisão, se não um conhecimento de si próprio? E como fazer isso? Procurar receber mais feedbacks sobre o nosso desempenho é fundamental. E essa matriz nos ajuda a relacionar dois aspectos que eu vou apontar aqui: a percepção de outras pessoas que são necessárias para que nós consigamos saber aonde que nós temos que melhorar, o que será de maior impacto para a nossa atividade. E o contraste com a nossa percepção própria. Áreas de melhoria na percepção de outras pessoas, por exemplo, os nossos colaboradores, outros diretores da empresa, ou uma assessoria, um mentores que estamos fazendo, os pontos fortes e os pontos fracos. Aqui estão em duas colunas. E na percepção própria, áreas de melhoria também e pontos fortes. Está aqui AM, áreas de melhoria, e aqui pontos fortes. Cada um desses quadrantes nos ajudam a perceber áreas
diferentes de percepção e contraste de percepção entre pessoas que nos veem e nos analisam e nos dão feedback e nós mesmos, a nossa assimilação, isto é, o momento em que nós aceitamos, existe uma aceitação de uma limitação, de um defeito, de uma falta de qualidade, ou nós também melhoramos o nosso critério de avaliação pessoal em função desses feedbacks. Então vamos olhar a necessária mudança de paradigma e termos com esse quadro subsídios para quê? Para uma sessão de mentoring. Que no curso Silver nós fazemos uma mentoring final, que vocês precisam ir preparando ao longo dos módulos. E do curso Gold nós fazemos 3 mentorings com o material de análise e o projeto de desenvolvimento pessoal que cada um faça. Então vejamos aqui. A primeira área de pontos fortes e na visão de outras pessoas de fora e na percepção própria, nós enxergamos como área de melhoria, enquanto essas outras pessoas nos veem em pontos fortes. Por exemplo, vamos fazer aqui recebemos um feedback das pessoas que estão à nossa volta, que estamos nos conduzindo à altura das dificuldades que estão se apresentando e estamos mantendo um alto grau de resiliência. Então é um ponto forte. Isto é, estamos não só suportando, mas conduzindo as mudanças com serenidade. Então é um ponto forte. As pessoas dizem que é um ponto forte, na percepção delas, nós achamos que é uma área de melhoria. Seria mais ou menos que um artista, um pintor, que já tem um belo desempenho, todas as pessoas admiram o seu trabalho, no entanto, ele não está contente com aquele grau de qualidade e vê aquilo como área de melhoria. Então, bastaria nós analisarmos quais são os critérios que estão utilizando para dizer que aquilo são pontos fortes e nós podemos ajustar esse critério ou não, mantermos a nossa perspectiva de crescimento, de melhoria. Outra característica é que na percepção de outras pessoas, aquela área exige da nossa parte melhoria, há alguma deficiência, há um grande espaço, há um gap. E nós também verificamos que é uma área de melhoria. Por exemplo, vamos pensar que é a nossa capacidade de organização ou a capacidade de planejamento estratégico ou de capacidade de inovação. É uma área de melhoria. Então, nós vamos ter que desenvolver atitudes de competências nessa área, vamos ter conhecimentos técnicos e habilidades para lidar com a inovação. Então, é uma área de melhoria na nossa percepção e na percepção dos outros. Vejamos agora, quando outros dizem que são pontos fortes e nós verificamos que aquilo é um ponto de fragilidade, então, um ponto forte. Na nossa percepção, um ponto forte. E na percepção dos outros, um ponto forte também. Coincidem as duas percepções, a própria e a percepção dos outros, coincidem. Por exemplo, quando verifico que nós temos uma grande capacidade de negociação e também de gerenciar conflitos. Então, se é um ponto forte nosso, e na percepção própria e dos outros, procuramos então dar continuidade nesse crescimento, continuidade e busca da excelência. Agora, vamos reservar uma atenção especial para esse outro quadrante. Pense cá comigo. Na percepção dos outros, é um gap, é uma deficiência, é uma lacuna que nós temos. E nós estamos convencidos que é um ponto forte nosso. Imagina quando nós recebemos um feedback de avaliação dos nossos superiores, ou dos nossos colaboradores, ou dos nossos subordinados, recebemos aqui esse feedback, dizendo que nós devemos melhorar numa área, por exemplo, de relacionamento interpessoal, da empatia,
e aquilo nós achamos que é um ponto forte da nossa parte. Esse momento que recebemos esse feedback, que algumas vezes pode se receber, dependendo do cargo ou função, uma lista, 3 listas. A primeira lista, continue a fazer determinado tipo de comportamento. Boa avaliação, o que está dando certo, vai em frente. Continue a. Tem uma outra lista, comece a. Esse comece a são competências, qualidades, atitudes que estão nos faltando. Muito bem, aceitamos bem. Mas aparece uma terceira lista que é do seguinte teor. Amigo, deixe de fazer isto que você está fazendo. Deixe de. Então, um choque. E aí, pode ocorrer, e é bom que ocorra, uma metanoia, uma mudança de ideia, uma transformação, mudança de paradigma. A ideia é que você e eu possamos, nas nossas conversas de mentoring, trabalhar essa questão da mudança de paradigma. Um novo mindset, uma nova visibilidade, uma nova visão, uma visão mais clara, diferente. Portanto, pensar de formas novas, não absurdas, racionais, razoáveis, porém que dão resposta para aquilo que nós estamos precisando.